40% das crianças brasileiras seguram a vontade de fazer xixi na escola e 85% dos professores não deixam que elas vão ao banheiro. Timidez, ambientes sujos e questões neurológicas também motivam esse comportamento que pode trazer consequências à saúde, como uma infecção urinária. Esses são dados da pesquisa realizada com mais de 400 crianças em duas grandes cidades brasileiras, Salvador e Juiz de Fora. Sobre este assunto, eu conversei com o urologista e pesquisador Ubirajara Barroso. Essa é uma queixa que normalmente não é trazida nem pelas crianças, nem pelos pais, mas é percebida no consultório pela pergunta ativa que nós fazemos, tanto a criança quanto a família. Normalmente os pais não dão esse relato porque não ficam perguntando se a criança vai ou não ao banheiro durante o período escolar, mas nós sabemos que isso existe e por isso então a motivação de pesquisar isso mais profundamente, né, nesse trabalho. Os danos, eles são percebidos ainda na adolescência, mas podem se estender na fase adulta também. Não tenho a menor dúvida. A primeira informação que é muito importante é que prender urina é a maior causa de infecção urinária em crianças. Isso em torno de 90% dos casos. Então, a consequência já é na população infantil. Além disso, uma bexiga que ela é distendida, né, com o fato de a urina ser prendida, lá adiante, quando a pessoa atinge a idade adulta, aumenta o risco de infecção urinária, principalmente as meninas na gravidez. E quando, na fase, né, da maioridade, as pessoas idosas, em que a bexiga começa a ter problema, inclusive pela idade, essas pessoas que maltratam, entre aspas, a bexiga desde cedo, vão sentir com mais sintomas, como, por exemplo, incontinência urinária, infecção urinária de repetição. E quais são as razões que levam a esse ato, né, repetido de prender a urina? Urinar é uma tomada de decisão, tá? Tanto da pessoa quanto circunstâncias ambientais, como interferência de outras pessoas. Por exemplo, no caso dos professores, mas podem também ser os pais. Inclusive, uma das razões das meninas prenderem mais urina do que os meninos é o fato de o menino ser ensinado, por exemplo, a fazer xixi em qualquer lugar. No jardim, ele abaixa o short e faz o pipi dele ali no ambiente. Enquanto a menina, por razões até justas, é mais recatada. Alguns pais não permitem pelo banheiro, a ideia do banheiro sujo, que elas não vão ao banheiro na rua, no shopping, esperar até chegar em casa, então essa é uma outra razão. Mas também alterações comportamentais da própria criança, timidez, comportamento opositivo, que é um problema neuropsiquiátrico. Então, todas essas circunstâncias têm que ser desenhadas, têm que ser apuradas, para que a razão seja estabelecida e, então, a ser sanada, obviamente, pelo profissional de saúde, inclusive também pela escola e pela família. Os pais, para perceberem, notarem esse problema, precisam fazer essa pergunta às crianças. Não, se foram ao banheiro, quantas vezes, perceberem a urgência. Exatamente. Eu sou pai de hoje dois rapazes, e a gente não fica perguntando, quando a criança tem 5, 6, 7 anos ou na adolescência, meu filho ou minha filha, você foi ao banheiro hoje? Mas é uma pergunta necessária, principalmente aquelas que acordam, não urinam na cama e não sequer vão ao banheiro. Os pais têm que lembrar. Então, esse já é uma ideia de que há um comportamento retentivo, um comportamento de que a micção, né, o ato de urinar está sendo postergado. Então, ativamente, isso deve ser perguntado, inclusive, se o professor deixa ou não a criança ir ao banheiro, isso ser levado à direção da escola e ao profissional de saúde. Então, essa questão, essa dinâmica na escola, da saída ou liberação para usar o banheiro, precisa ser alterada, repensada. Precisa ser mudado, porque é o comportamento do professor que vai inibir as outras crianças, que é uma ideia de que está cabulando a aula, ou enrolando, ou querendo brincar. O outro que tem vontade, ele não vai pedir. E o professor não tem essa capacidade de saber quem está fazendo isso por uma maneira, né, de sair da aula para brincadeira ou de fato que tem o problema. Então, é preciso que os pais sejam comunicados
e eles sim, né, junto com a escola, possam resolver essa situação. Porque, de fato, nós estamos criando um grupo de crianças que são crianças retentivas, crianças postergadoras, que só vai trazer coisas maléficas para o trato urinário. E para a gente terminar, o senhor trouxe a questão da infecção urinária. Como perceber que esse pode ser o diagnóstico e qual seria o tratamento, a medida mais adequada? As crianças que têm infecção urinária, normalmente elas apresentam ardência para urinar, uma urina de odor muito forte, às vezes começam subitamente a ter escapes de urina na calcinha ou na cueca, e esse é um sinal de alerta. Algumas têm febre e essas crianças elas precisam não só ser tratadas com antibióticos, primeiro pesquisa com exame de urina e antibióticos, mas também o reconhecimento da causa. Infelizmente, muitas crianças são tratadas, têm infecção de repetição e situações simples como essa. Se a gente coloca uma criança para urinar a cada 3 horas e dá bastante líquido para que a bexiga se encha satisfatoriamente, dificilmente ela vai ter infecção urinária de repetição. Então, isso já é uma medida que os pais já podem fazer em casa para diminuir essa chance de acontecer no futuro.